Bom, pessoal, como a gente viu no finzinho do vídeo anterior, se a gente conseguir uma matriz triangular, a hora que a gente precisar calcular o determinante dessa matriz, vai ser algo extremamente rápido, porque basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, lembrando, né, uma matriz triangular é aquela cujos elementos abaixo da diagonal principal são nulos, ou acima da diagonal principal são nulos. Tá? Beleza. Como fazer uma matriz virar triangular? E aí entra algumas ideias interessantes. E a primeira ideia, né, além daquelas propriedades que a gente já viu, é o teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi, ele afirma que, dada uma matriz quadrada A, se multiplicarmos os elementos de uma fila por uma constante e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de uma fila paralela, ou seja, eu vou estar realizando uma combinação linear para substituir, é muito importante isso aqui, ó, substituir aquela outra linha que existia, aquela outra fila que existia, obteremos uma nova matriz, matriz B. Mas o determinante dessa nova matriz é igual ao determinante da matriz original. Gente, isso daqui é fantástico, porque eu posso adequar a minha matriz através dessas combinações lineares. Vamos entender bem como é que funcionam elas. Eu pego um múltiplo de uma linha e adiciono em outra linha. Professor, pode ser subtração? Pode, porque basta eu pensar nesse múltiplo como um negativo, né? Não muda nada. Posso só somar duas linhas? Pode, um múltiplo de 1 daí. Tá ok? Então olha só aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui a matriz A, ok? Cujo determinante vale 15. Aí eu pego e gero uma nova coluna 2. Aqui, ó, nova coluna 2, asterisco, que é a coluna 2 que eu tinha, mais o triplo da coluna 3. Então vamos lá, a coluna 3 era menos 1, 1 e 0. O triplo dela vai ficar menos 3, 3 e 0. Soma com a coluna 2, 5 menos 3 dá 2. 0 mais 3 dá 3, menos 2 mais 0 dá 2. O determinante dessa nova matriz também é 15. Ou seja, eu faço uma combinação linear com uma linha da matriz, uma coluna, né, uma fila com outra fila dessa mesma matriz, gera uma nova matriz, mas não altera o determinante. Essa nova matriz ela pode ser mais simples ou mais complexa de calcular o determinante. Mas, pensando dessa forma, se eu fizer boas escolhas, boas combinações, eu posso conseguir o quê? Transformar a matriz original, pegar a matriz original e transformar em uma matriz diagonal. E nesse caso, o cálculo vai ser imediato determinante, porque a sétima propriedade me garante isso. Tá ok? Um outro teorema muito importante é o teorema de Binet. O teorema de Binet diz para mim que, dadas duas matrizes quadradas A e B, na mesma ordem, né? Então são matrizes quadradas de mesma ordem. Não dá para pensar o teorema de Binet como uma matriz 3x3 e outra 4x4. Porque ele diz o seguinte, que o determinante de AB, de A vezes B, é igual ao produto dos determinantes. Gente, isso aqui é bem interessante também, bem legal. Isso aqui vai ser utilizado para falar um pouquinho sobre matriz inversa também, tá? Determinante de matriz inversa. O que acontece? Se A e B não forem da mesma ordem, esse produto não existe. Então esquece, aí não tem teorema de Binet. Mas quando duas matrizes quadradas têm a mesma ordem, o produto entre elas é viável sempre. Tá? O que ele está falando é o seguinte, ó, se o produto entre elas aqui é viável, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Legal? Então aqui, eu tenho as duas matrizes, A e B. Mas eu quero o determinante do produto entre essas matrizes. Uma opção seria eu fazer o produto das matrizes. 1 vezes 0 vezes... 1, 0, 1 vezes 2, 0, 2. Depois, 1, 0, 1 vezes 3, 1 menos 1. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Como é uma matriz 3x3, você vai ter que fazer 9 operações para chegar na nova matriz AB. Tá, aqui o determinante é 3, aqui o determinante é menos 2. Mas eu não preciso calcular essa matriz AB para saber que o determinante de A vezes B, que é o produto dos determinantes, vai dar menos 6. Então eu posso gerar essa nova matriz, ou eu posso direto ir para essa matriz aqui, ir para o cálculo
determinante do produto sem precisar conhecer essa matriz. Então o teorema de Binet, ele simplifica bastante alguns cálculos aí, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Sendo assim, né, o que nós temos então? Com base nessas propriedades, nos teoremas, a gente pode fazer então, como eu falei, uma reflexão acerca do determinante de uma matriz inversa de A. Veja só, se a matriz A é invertível, então existe essa inversa, A na menos 1, cujo produto é igual à identidade, correto? Então, o determinante desse produto vai ser igual ao determinante de uma matriz de identidade. Lembra o que é uma matriz de identidade, né? É uma matriz diagonal. 1, 0, 0, 0, depois 0, 1, 0, né? Até chegar lá na última linha, que vai ser 0, 0, 0, 1. Ou seja, uma matriz identidade é uma matriz diagonal. E a diagonal dela é formada só por elementos 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O determinante da identidade é sempre igual a 1. Opa, perdão. Determinante da... Deixa eu pegar a borracha aqui, que eu escrevi uma coisa e falei outra, né? O determinante... Vamos lá. O determinante da matriz identidade é sempre igual a 1. Então, esse determinante do produto vai dar 1. Mas o determinante do produto, de acordo com o teorema de Binet, é o determinante de A vezes o determinante da inversa. E aí eu posso tirar esse determinante de A aqui, que é a matriz original que eu tinha. O contrário do produto é a divisão. Logo, o determinante da inversa de uma matriz é o inverso do determinante dessa matriz. E com base nisso, uma observação importante. Se a matriz possui determinante igual a 0, não existe a inversa de A, porque não existe 1 dividido por 0. Isso quer dizer que a matriz A é uma matriz singular, ou seja, não invertível. Tá bom? Essa é uma maneira, inclusive, de provar. Prove que essa matriz não possui inversa. Prove que essa matriz é singular. Basta calcular o determinante dela, mostrar que dá 0, e aí não tem inversa. Ok? Vamos lá. Seja A uma matriz quadrada de ordem 4, tal que o determinante de A é igual a 3. Sendo que a matriz B é da forma B igual a 2 vezes A, calcular o seu determinante. Então ele quer saber quem é o determinante de B. Falei disso já no vídeo passado, mas vou relembrar aqui com vocês, né? Imagine que A, então, é essa matriz aqui, com 16 elementos. Correto? Então a matriz B, que é 2A, vai ter esse 2 multiplicando cada elemento. Mas quando eu penso isso aqui associado à propriedade de determinantes que a gente viu anteriormente, o determinante de B, que é o determinante de 2A, eu tenho 2 multiplicando toda a primeira linha, 2 multiplicando toda a segunda linha, 2 multiplicando toda a terceira linha e 2 multiplicando toda a quarta linha. Ou seja, eu multipliquei o determinante por 2, por 2, por 2, por 2, ou por 2 a quarta. E aí basta eu saber então que o determinante de A vale 3, 2 a quarta é 16, escapou? 16 vezes 3, 48. Tá aí, determinante igual a 48. Tranquilo. Eu sei o determinante da matriz original, eu multipliquei a matriz por 2, ela era de quarta ordem, então o determinante foi multiplicado por 2 a quarta. Olha um exercíciozinho interessante do ITA. Olha que legal isso aqui, ó. Quaisquer que sejam os números reais A, B e C, determine o determinante... O determinante da matriz. Uma matriz de quarta ordem. Não tem nenhum zero. Nenhum zero. Aí você pensa, vai dar trabalho fazer Laplace. Vai dar trabalho fazer Laplace. O que eu vou fazer? Eu vou buscar alguma propriedade, algum teorema que possa me ajudar. Ele quer saber qual vai ser o determinante. Ele é dado pelo quê? Professor, o exercício do ITA deve ser muito difícil. Calma. O determinante é isso aqui. Vamos escrever o determinante. Agora vamos pensar. Pensa comigo. O teorema de Jacobi diz que eu posso realizar combinações lineares, somar uma linha com um múltiplo de outra linha, a fim de chegar numa matriz mais simples e vai ter o mesmo determinante. Concorda? Beleza. Se eu pegar essa segunda linha e subtrair a primeira, né? Multipliquei a primeira por menos 1 e somo na segunda. 1 menos 1, 0. 1 mais A menos 1, A.
1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Se eu fizer a mesma coisa na terceira, menos a primeira, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 mais b, b, e 1 menos 1, 0. E a mesma coisa na quarta. Então, se eu pegar e criar novas linhas, isso aqui é importante, tá, pessoal? Quando fizer combinações lineares numa matriz, num determinante, para criar uma nova matriz, você mantenha essas expressões escritas para você lembrar o que você fez. Porque às vezes você errou um detalhezinho ali no meio, você consegue verificar onde que está o erro, tá bom? Então eu escrevi aqui quais foram as combinações que eu estou propondo. Então, 1 menos 1, 0, aonde tem 1 mais uma letra vai ficar só a letra, e todos os outros 1 menos 1 vai dar 0. Eu vou cair nesse determinante. E esse determinante aqui é uma matriz triangular. É o determinante de uma matriz triangular. Abaixo da diagonal principal é tudo 0. Ou seja, basta multiplicar os elementos da diagonal principal, 1 vezes A, vezes B, vezes C, determinante igual a ABC, que é a letra B proposta aqui. Facinho. Viu como era fácil? Bastou eu usar um teorema ali, o teorema de Jacobi, e eu consegui fazer. Tá bom? Quinto exercício. Vamos calcular o determinante da matriz A. É uma matriz de quarta ordem. Posso fazer por Laplace, não está errado. Se você quiser fazer por Laplace, você fica à vontade. Eu, se fosse fazer por Laplace, escolheria a primeira linha, porque aí eu não precisaria calcular o cofator 1, 2, mas teria ainda que calcular 3 cofatores, daria um bom trabalho. O que eu vou fazer? Vou buscar as combinações lineares possíveis. Então, o que eu vou pensar? Eu vou tentar transformar em diagonal. Eu tenho que esse 2 tem que virar 0, esse 1 tem que virar 0 e esse 3 tem que virar 0. Sempre vou fazer em relação à linha que eu tenho, que é a primeira linha. Então, basta eu fazer a linha 2 menos o dobro da primeira, a linha 3 menos a primeira, a linha 4 menos o triplo da primeira. Então, 2 menos 2, 0. Menos 3 menos 0, menos 3. 1 menos 6, menos 5. 4 mais 4, igual a 8. Agora, a terceira menos a primeira. 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. Menos 4 com menos 3, menos 7. 5 mais 2, 7. E aí a quarta, menos o triplo da primeira. Então, 3 menos 3 é 0. Menos 1 menos 0 é menos 1. 2 menos 9 dá menos 7. E 4 mais 6 dá 10. Tá aí. Eu cheguei numa matriz B, que é diferente da matriz A, mas cujo determinante se manteve. Legal? Beleza. Vou continuar pensando em formar a diagonal. Mas se eu for usar o menos 3 para tentar zerar o 2 e zerar o 1, eu vou ter que usar frações. Seria legal se aqui fosse 1 ou menos 1. E aí, quando eu olho para a quarta linha, eu tenho esse menos 1 ali dando sopa. O que eu posso fazer? Trocar as linhas de lugar, a segunda e a quarta. Não, pera lá, senhor, só altera. Altera sim. Mas quando eu proponho a troca da linha 2 com a linha 4, eu vou, lógico, gerar uma nova matriz, uma matriz C, cujo determinante é o oposto do determinante da matriz original A. Por quê? Trocou linhas, trocou sinal. Se eu fizer uma segunda troca de linhas, muda de novo, volta ao sinal original. Então, se a troca de linhas for em quantidade par, mantém o sinal. Em quantidade ímpar, muda o sinal. Beleza? Perfeito. Agora, então, abaixo do menos 1, eu vou zerar o 2 e o menos 3. Então, eu vou gerar uma nova terceira linha, que é o dobro da segunda mais ela, porque aí 2 vezes menos 1 já vai dar menos 2, já vai zerar. E uma nova quarta linha, que é menos o triplo da segunda, né? Porque aí menos com menos vai ficar mais 3, vai zerar. Então, são essas as operações aqui que eu vou fazer. Tá? Então, vamos lá. 2 menos 2 é 0. Menos 7 menos 14 vai dar menos 21. 7 mais 20 vai dar 27. Enquanto que aqui, menos 3 mais 3 vai dar 0. Menos 5 mais 21 vai dar 16. E 8 menos 30 vai dar menos 22. E aí eu tenho, então, uma nova matriz, matriz D. Como eu fiz duas combinações lineares da C para D, a D tem o mesmo determinante da C, que era o oposto da A. Então, determinante de D
é o oposto da determinante de A. Vê que eu vou anotando isso para não me perder no meio do caminho com alguma alteração que eu faça. Tá? Última combinação linear. Eu tenho que zerar o 16. Aqui eu vou apelar para a fração mesmo, não tenho que fazer. Tá? Como é que eu transformo menos 21 em menos 16? Basta multiplicar por 16 21avos. O 21 com 21 simplifica. Menos 1 vezes 16 vai ficar menos 16. Menos 16 mais 16 vai zerar. E aí essa continha eu aconselho você fazer na calculadora, né? Então menos 22, que é da linha 4, mais 16 21avos vezes 27. Isso vai dar menos 10 sétimos. Feito isso, cheguei numa nova matriz, matriz E. Só que essa matriz E é formada por combinação linear a partir da D, então tem o mesmo determinante da D, que tinha o mesmo determinante da C, que tinha o determinante oposto a de A e de B. Então, determinante de E é o oposto de A. Só que essa matriz E é triangular. Então, o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal. Está aqui. Calculo o determinante de E. 1 vezes menos 1 vezes menos 21 vezes menos 10 sétimos. Isso dá menos 30. Portanto, o determinante de A é 30. Bastou trocar o sinal. Ok? Professor, mas eu não quero fazer assim. Né? Eu achei que deu muito trabalho. Tem algum outro método para calcular o determinante de A? Bom, vendo o mesmo exercício. Tá? O mesmo exercício. Vou até voltar aqui no slide anterior. Tá? O mesmo exercício. O primeiro passo que eu fiz foi construir a matriz B, que tinha o mesmo determinante de A. Né? Tá, então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o mesmo primeiro passo. Vou construir a matriz B, que tinha o mesmo determinante A. Só que a hora que eu construir a matriz B, eu posso calcular o determinante dela fazendo Laplace. Porque aí eu já tenho aqui uma coluna onde eu tenho um elemento diferente de zero e o resto é tudo zero. Então eu vou fazer esse elemento vezes o cofator dele. Então B11 vezes o cofator 11 da matriz B. Lógico, o determinante de B é igual ao determinante de A. Então, o determinante de A é igual ao determinante de B, que é o elemento B11, que vale 1, vezes o cofator B11. O resto, zera tudo. Quem que é o cofator B11? É menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vezes o determinante que sobra aqui, tirando a primeira linha, a primeira coluna. Como isso aqui vale 1, e como o menos 1 elevado ao quadrado também vai dar 1, você vai ver que vai sobrar só aquele determinante 3×3. Então, depois que eu fiz a primeira etapa, como aqui era 1, eu já caí num determinante 3×3. E aí eu posso resolver o determinante de A fazendo, então, somente esse determinante aqui. Né? 3 vezes no sentido da diagonal principal, vai dar 210, 35, menos 112. 3 vezes no sentido da diagonal secundária, dá 56, vem menos 56. Dá 147, vem menos 147, dá menos 100, vem mais 100. Calcula essas somas e o determinante dá 30, exatamente como o determinante anterior. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas foi importante para a gente demonstrar tudo isso com esses exemplos. Estude, faça as listas de exercício e a gente se encontra na próxima aula síncrona. Um abraço.